eu viajei, espaçonava atropelado, procurei o meu amor aperreado. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Oh, 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 oh. Boa noite, rapaziada. Tamo aqui. Boa noite. Estamos aqui, né? Tertuliano é a vez da boa noite Tertuliano, né, que está mais perto. Nessa acolhida, pode falar. Não, mas você que é o convidado de honra, então se manifesta. Que honra de ser o convidado. É isso aí, gente. Boa noite a todos que estão aqui na Galeria da Casa de Cultura, no auditório. Boa noite aos colegas Dinho, Hércules. E é um prazer que a Casa de Cultura hoje, sexta-feira, recebe artistas aqui da terra, né, para a gente fazer um bate-papo, uma roda de conversa bem legal, bem descontraída, com som, com música, com poesia. Não é isso, Hércules? Tem tudo isso aí, né, Geraldo? Sim, sons, acordes e rimas, né? É importante, eu sempre falava no programa, unir os muitos Brasis desse Brasil com sons, acordes e rimas, que é o que a gente precisa. Paz, amor, né? E sons, acordes e rimas. A cultura transforma, né? A cultura engrandece. A gente lembra uma história que ouviu do avô da gente, ou de uma tia da gente, ou de uma avó lavadeira, de 50 anos atrás, a gente escuta, né? E os fake news a gente esquece amanhã, porque todo dia eles têm necessidade de reproduzir, né? Então, aquilo que vem de baixo cresce, o que vem de cima cai. Eu ontem tive com Adão, do velho Inácio Pio, né? Músico da banda de música, amansador de burro brabo, e que me ensinou muito na vida, e eu estava falando sobre isso, as lembranças, né? E como nordestino, as lembranças do Nordeste. Geraldo, ele trafega nessa, você falou em acordes e rimas, né? Você trafegou por esses dois universos, né? A música e a poesia, né? Não nos acordes, não toco nada do mundo. Mas compôs música, sim, né? Sim, né? sim, sim. Mas sempre na letra, né? Sempre um parceiro musicando meus poemas, sim, né? Sim. E aí, Geraldo, eu queria saber assim, você falou também de histórias, né, de lavadeiras, enfim, né, dos sertões, né, dos sertões de antigamente. Queria saber como era essa questão da musicalidade, da cultura do povo nordestino, da música, né, dessa época. Como era? Onde era que se escutava? O que se escutava? Rapaz, o rádio era tão importante que tinha um programa em Campina Grande chamado Retalho do Sertão, e não tinha internet, não tinha nada. A rádio de Campina tocava em Campina, em Pernambuco já era de Pernambuco, ninguém ia ouvir uma rádio de Campina em Pernambuco. E o Retalho do Sertão era sucesso no Rio de Janeiro, porque cada pedreiro, cada servente que vinha em Campina Grande levava uma fitinha para as obras. Isso quando você chegou lá? Não, isso bem antes de mim, né? Sim, Quando eu cheguei, aí já tinha a Globo com seus quilowatt de potência nacional, a Tupi, né? O Zé Beto lá em São Paulo, na Record, né? Aí já tinha uma rádio com potência. Eu estou falando de um tempo bem antes de mim. Aí, seria o quê? Anos 50, por aí, o programa Retalho do Sertão, Rosil Cavalcante, Raimundo Aí Fora, né? Raimundo Aí Fora que deu um tema para o Louro do Pajeú, que vem a ser o avô do Antônio Marinho, né? Que hoje está
no Ministério da Cultura, da Margarete Menezes, né? O Raimundo Aifora deu um tema de madrugada, todo mundo cantando. O Raimundo Aifora era um tribuno, mas era boêmio, né? E deu um tema: já tive amores, não tive amores, sonhei-os e possuí-los não pude. Você fazer um tema desse, né, dar um mote desse, e ele diz: da vida senti os halos e desesperos medonhos, sonhos e mais sonho, sem poder realizá-lo, e ainda sinto os estalos das auras da juventude. Só nunca tive a virtude de dormir entre dois seios. Não tive amores, eu sonhei-os e possuí-los não pude. Com o de Tom Zé tem uma frase que diz assim: nunca tive sorte com as mulheres, mas sempre as persegui. É basicamente isso, né? Coisa linda, velho. Geraldo, a gente sabe que você teve assim tem uma carreira consolidada no rádio. Um programa de rádio com quase 10 anos, não é isso? Não, foram 15 anos na Rádio Nacional, sendo 12 em rede nacional. Olha aí, de rádio, né? então... Isso com mais uns 10 produzindo na Rádio Globo, o Antônio Luiz, o Jorge Luiz, né? O Antônio Luiz tem um programa chamado A Hora do Rei, o Rei do Baião, onde a gente tocava uma música do Luiz Gonzaga todo dia, né? Sim. E no centenário do Gonzaga, no meu programa, eu toquei 1000 músicas, né? Porque desde o início do ano até o 13 de dezembro, todo dia eu procurava tocar 3 músicas de Gonzaga, para quando chegar no centenário dele, eu ter inteirado 1000 músicas, né? Para a gente entender assim, o que era o programa, assim, o que o programa de rádio oferecia? Era... No tabuleiro do Brasil era o que eu falei em off aqui, unir muitos Brasis desse Brasil, sim, com sons, acordes e rimas. Então eu ia lá em Santa Catarina tocar o Pedro Raimundo com a valsa Saudade de Laguna, porque o Pedro Raimundo foi quem inspirou a indumentária do Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga era um matuto, que nem a gente, naquela época que chegou no Rio, e ele foi para a rádio vestido de cangaceiro, e naquele tempo a perseguição, os cangaceiros, o negócio era muito grande e não deu certo. Aí no outro dia ele chegou Pedro Raimundo piochado de gaúcho, ele que era catarinense. Aí foi quando ele disse: não, eu posso, no lugar da estrela, desse chapéu, eu posso fazer uma indumentária diferente, enfeitada, colorida, bonita. E foi quando ele fez o chapéu, as coisas, né? Inspirado no catarinense Pedro Raimundo, foi quem inspirou a indumentária do Luiz Gonzaga. Aí você vai para o Rio Grande do Sul com uma influência enorme da milunga, né? A milunga de contrabando, eles falam, porque a milunga é de Correntes, né, da Argentina, assim como o chamamé, que veio para o Brasil através do Coco Trânsito Marola, para o Mato Grosso do Sul, que teve o maior representante dele, o Zé Correia, que foi assassinado na porta de uma rádio, com menos de 30 anos. Aí o Dino Rocha assumiu isso, o chamamé. Então eu procurei as guaranas paraguaias, mas com as letras do Zé Fortuna. Índia é uma das músicas que mais vendeu disco no mundo, né? Índia Teus Cabelos, do Roberto Carlos gravou. Uma grande gravação foi Cascatinha em Ana, né? Aí você vai para o Pará, né, o Pinduca, né, o Carimbó. Aí você vai para a Amazonas, né, com os boi. Aí vem para o Maranhão com os bumba, né? E vem para o Nordeste com o repente. A gente teve Fabião das Queimadas, o repentista. Fabião das Queimadas, Tertuliano, você deve saber, que você é pesquisador, sabe mais do que eu, era um escravo que, através da sua Rebeca e do seu repente, comprou a alforria dele, o patrão liberou para ele cantar pelas fazendas, e comprou a mãe dele, né,
porque era escrava, ele comprou a liberdade dela, acho que... E comprou uma sobrinha que acabou casando com ele por o dobro do valor da mãe. Aí os caras dizem, não, mas a sobrinha custou muito mais para casar. Não, não é isso. É que o escravo novo tinha mais valor do que o escravo velho, né? Então custou mais caro para ele. A Chica Barrosa, que era muita namoradeira, foi até assassinada pelo namorado, pessoa extraordinária aqui. Então é muita coisa. Assim como o Fabião também tem Inácio da Catingueira também, né? O Inácio da Catingueira, o Zé Limeira, o louco do livro do Orlando Tejo, que as pessoas dizem que não existiu. Ainda esses dias eu estava no Rio, o cara falou, Zé Limeira é uma peça de ficção. Eu digo, tá vendo aquele cara ali? Porque eu digo, aquele é Nestor Rolim. Lê o livro do Orlando Tejo, que diz que numa cantoria o jovem estudante Nestor Rolim estava filmando o Zé Limeira. Então, pergunta a Nestor Rolim se Zé Limeira existiu. O Nestor Rolim, que está em Cajazeira agora, que ele sempre foi solteiro e está com mal de Alzheimer, e veio os últimos... O que eu acho engraçado é que esses poetas, né, Inácio, Fabião, Zé Limeira e tal, já são centenários, né? Eles já são... Todos, o Fabião, o Inácio da Catingueira, né, o Zé Limeira, isso tudo com muito mais de 100 anos, né? E assim, eu vejo ainda a influência desses poetas ainda muito forte. Eu vejo, assim, mesmo sem ser na cantoria, sabe? Eu vejo, por exemplo, aquele rapaz, Falcão, tem uma influência danada de Zé Limeira. Eu vejo também que Gessier Quirino também tem uma influência danada de Zé Limeira. Tem aquele Emicida, né? Um dos maiores rappers do Brasil. Ele fez uma música em homenagem a Inácio da Catingueira. Gabriel, o pensador, né, faz um trabalho todo em cima disso, né? Mas você falando do Gessier é um grande cantador, um grande poeta, né? Mas nós temos o velho Chico Pedrosa, que já teve até em Parelhas, né? Temos o Dedé Monteiro, né? O professor Dedé Monteiro, mestre. Tem muita gente boa e a alegria maior é ver Antônio Francisco, nosso Antônio Francisco lá de Mossoró, mas a minha alegria maior é ver crianças fazendo, né? Porque é a renovação, né? A renovação. Tem um Marquinho de Serrinha, né? Que maravilhoso, um cara bem jovem fazendo coisas extraordinárias. Tem umas meninas aí, a filha do Valdir Teles, a Mariana, né? O próprio Antônio Marinho, bisneto, né? Rapaz, tem um poeta demais, graças a Deus. Eu acho que o Seridó, ele foi, pelo menos assim, dessa febre dos poetas mirins e tal. O Seridó, ele foi percussor, assim, Parelhas. Daniel trouxe em 2017, 2016, se não me engano, os primeiros poetas, 17 para 18, né? Trouxe João Neto, de Equador, né? Trouxe Davi Lima, trouxe Clarinha Bezerra, né? Leandre Bezerra, né? Ou seja, Tiago Camilo de Quarnhoff, tudo poetas assim com 10, às vezes 6, 4 anos, né? E declamando, pois né? E aí, ao mesmo tempo, por exemplo, em Caicó também tem o pessoal das oficinas de Djalma Mota, né? Uhum. Que também dá muito frutos assim de poetas mirins e tal. Enfim, graças a Deus a gente tá. Eu vi um vídeo hoje de Antônio Marinho. Perguntaram a ele se ele tinha
se ele via expectativas na poesia, né? Na poesia, ele disse, não vejo expectativa não, eu vejo realidade. Realidade. Expectativa é na política. A gente fica sempre esperando. Eu não vejo expectativas, né? Eu vejo realidade, está acontecendo. Aí ele falou até assim, eu já me considero da velha guarda. Eu já me considero da velha guarda. E talvez esteja até perto de partir, mas se eu partir, eu vou ter a certeza de que estou deixando assim um legado, né, com os outros poetas. Vamos fazer um poema de um desses poetas aí? Diga lá um verso. Vamos fazer um Gessier Quirino, que é bem nordestino, né? E eu fiz um poema meu, chamado O Sol do Meu Coração, que é uma homenagem ao Rio Grande do Norte. Eu digo, sou do Rio Grande do Norte, o norte é meu grande rio. Foi aqui que aprendi a ser forte para vencer desafio, de ser cantador de feira, honrando sempre a bandeira da cultura que carrego. Em qualquer lugar que eu chego, eu propago meu apego. Eu sou potiguar e não nego. Nasci no interior nasci às margens do Siridó, o rio melhor que eu já vi. Suas vazas eram pomares, o leito tinha lugares que davam o que se plantasse. Um oásis no deserto que, usado do modo certo, talvez nunca se acabasse. Bebi das suas cacimbas, dessas cacimbas bebi, por ti já fiz muitas rimas, não quantas rimas que fiz. Nas noites de lua cheia, eu dormi nos bancos de areia e com quem não digo não. Foram coisas da infância, eu guardo só a lembrança no fundo do coração. Mas te roubei até moças te roubei. E que o pai nunca nos ouça, mas Deus sabe o quanto amei. Andei pela madrugada, pesquei clumatão ovada, roubei muita melancia. Comi quebrando nas pedras, porque roubar fruta é regra de quem vem de cantoria. Um dia achei tudo pouco achei um dia. Aí saí feito um louco, sem saber o que queria, porque lá na terra estranha se gasta tudo o que ganha numa guerra desalmada. É um eterno confronto, mas quem vai atrás de muito não quer retornar sem nada. Vivendo só de lembranças vivendo, a gente come distância como quem está se escondendo, porque lá pesco pagando, só como fruta comprando e não tenho diversão. Com o peito cheio de amargura, eu não vejo minha cultura nem pela televisão. E o coração aperta, como aperta o coração, não existe medida certa para tanta decepção. Só que um dia vem dinheiro, uma fera, um 13º, e para a gente ser feliz, tem que arranjar coragem para gastar tudo em passagem, fazer do jeito que eu fiz. Eita, viagem comprida, muito comprida a viagem, era o sonho da minha vida e na falta de coragem, bebi para ver se dormia, que a ânsia não permitia aquela noite sem fim. Chega, rezei oração a botar os pés no chão da velha Parnamirim. Com a proteção dos reis magos a proteção, me entreguei a teus afagos, senhora da apresentação. Venci a barreira do inferno e vivi meu amor eterno no farol de Mãe Luísa. Do trampolim da vitória, a gente só vai embora de novo porque precisa. E a mulher lá comigo só a mulher. Nem parente, nem amiga, é outra lua de mel. Na esquina do continente, vivendo o amor da gente, na cidade espacial. Fui lá na praia do meio, fui lá no meio da praia. Zé Cangaia, Geraldo, eu, Geraldo e Zé Cangaia, bebendo, comendo arrodo, passeava o dia todo, transbordando de alegria. Melhorava de um embate e partia para outra parte no táxi do João Maria. E ainda tem meu América, o meu América ainda tem, que ele ganha ou que perde, eu não troco por ninguém. É paixão das verdadeiras, sempre será a primeira, aquela com mais calor. Digo, propago, proclamo, não é só ele que eu amo, é quem mais tem o amor.
E Natal, cidade só. Tanto só para uma cidade. Saudade às vezes dá dó, chega a ser uma maldade. Faz morada em nosso peito, aí arde, não tem jeito, dá vontade de chorar. É que está chegando a hora de outra vez eu ir embora sem saber se vou voltar. Nossas mulheres deixando nossas mulheres. Eu sinto que estou te amando, por que não diz que me queres? Pois mesmo lá, tão distante, eu vou ser teu eterno amante, que isso me deixa forte. Sonho da minha paixão, o sol do meu coração é o Rio Grande do Norte. Mas eu fiz esse poema porque o Gessier, ouvindo esse poema, ele fez outro poema com esses trocadilhos, sempre com duas frases. Sim. E bem nordestino também, chamado... Esse poema está em alguns dos CDs? Tá nesse daqui, no Diploma de Nordestino, o Sol do Meu Coração. Algum canto aí tem. Aí o Gessier fez: empurre a porteira, Zé. Abre o curral da verdade e mostra aqui na cidade a vida lá como é. Sem um conforto sequer, com suas latas furadas e a cacimba tão distante, o Zé de arame flapante, feito de gente e de fé. O Zé que se aprisiona uns cacos velhos de enxada, nasceu herdeiro de nada, qualquer lado é seu caminho, medalhas são seus espinhos, queda de boi são batalhas, seus braços duas cangalhas, de taipa e barra é seu ninho. O Zé metido em gibão, numa besta atrás de um boi, pureta jurema preta, onde o bicho se foi, a poder de grito e oi, batendo em graveto torto, um dos três pode ser morto, ou ele, a besta ou o boi. É caboclo elefantado, que não tem medo de cruz, que finta o sol faiscando 10.000 peixeiras de luz. Um Zé que assim se conduz na brenha desse sertão. O Zé ninguém, Zé qualquer, mas o qualquer desse Zé não é qualquer não. É um qualquer niquilado e acabestrado de fé. Não é Zé para qualquer nome, nem nome para qualquer Zé. Diante desses apoios, eu vou dizer quem tu sois. Pode escrever se quiser. Sois argumento de foice. Sois riacho correntoso, sois um carquejo espinhoso, um calo de coroné, sois cor de barro a grané, sois corubum que não mofa. Tu é doutor sem farofe, sem soqueiras de ané. Sois embuzeiro de estrada, sois ninho de tlapiá, sois galho torto, sois verde, sois fulô de se cheirar, é fruto doce e azedo, é raiz que logo cedo quer terra para se enfiar. No inverno, sois relâmpago, espelho do céu no chão, xorró de goteira, espuma de cachoeira, sois lodo, sois tibungão, um trovão quebrando a barra, violino de cigarra, afinando a chiação. Sois bafo de cuscuzeira, sois caldo de milho quente, és a canjica do milho, é milho pessoalmente, tu é forte no batente, igualzinho um milho assado, se não for bem mastigado, sai inteirinho da gente. Tu desarruma as tristezas, procurando uma risadinha, tu é um baião de dois, tu é pirão de farinha, um bruto que se ameiga no amor. Tu sois manteiga numa creme craquezinha. Sois um Zé qualquer do mato, provador de amargor. Sois urro, tu sois maciço, devoto de padeciço, um matuto rezador. O Zé qualquer em pessoa, marido de Chica Boa, o seu verdadeiro amor. É Francisca Carimélia Feliciana qualquer. Chica Boa é apelido e pode chamar quem quiser, mas eu aviso as pessoas, não vão achar Chica Boa que cabra é assim caçoa. Vê direitinho quem é Zé. Eita, coisa boa. Eu me estendi porque um poema é o complemento do outro. Geraldo, a gente que na sua primeira apresentação foi tipo que uma resposta a uma pergunta que a gente quer fazer aqui
sobre como foi sua infância aqui em Parelhas, né? O que foi que te influenciou na vida artística e também você trabalhou, quando era pequeno, no circo, né? Conta um pouquinho pra gente sobre a sua história. A minha influência foi mais por necessidade, né? Porque os meninos que carregavam os balais das feiras, das madames, ganhavam alguma coisa, às vezes pagam até com uma banana, um mamão, uma coisa assim, né? Mas o cara que falava verso também ganhava, né? O vaqueiro Chicão ficava ali na esquina, aqui onde era a loja do Zé Cordeiro, boiando, e eu aprendi as coisas com ele, ia lá para o outro lado da rua e falava alguma coisa que minha família não aceitava. Minha família não ajudava em nada. Mas se me visse, dizia que eu estava fazendo papel de palhaço e tal. Aí houve a necessidade de eu sair de casa e sair no mundo, num parque de diversões, atrás de liberdade. Porque no parque de diversões o cara não gostava e ia embora. O que gostava aplaudia e dinheiro. Então eu aprendi liberdade fazendo liberdade. Eu cresci em um parque de diversões e voltei aqui, os caras dizem, mas peraí, eu sou família, eu sou religioso, eu sou isso, e você? No mês de maio, fiz 45 anos, casado com Dona Geralda, tenho 3 filhos e 6 netos, então se isso não for família, eu não sei o que é família. Então, o parque de diversões me deu essa liberdade de eu desenvolver o meu trabalho, que aqui teria valor trabalhando, queimando um forno de telha, ou trabalhando, enchendo um carro, ou carregando os balaios na rua, né? Aquela época era bem difícil viver aqui, né? Até hoje. Para um menino nascido ali perto da Raida, onde foi o Ferro Velho de Jeová, onde eu passei lá, fiquei olhando as coisas. Hoje passei lá com o Milton do Fórum e fico olhando que eu nasci ali numa época que aquela ponta de rua era o lugar de quê? Dos enjeitados, né? A escola se chamava Casa do Pobre, né? Mas eu dei uma sorte danada, né? Porque tive uma única professora durante 2 anos, Maria Diniz, que está, inclusive, a foto dela no livro, porque dei uma sorte danada de, em 2 anos, aprender a ler um cordel, uma coisa para quando saísse daqui. Você aprendeu a ler com cordel? Não, Maria Diniz me ensinou. Eu escrevo pessimamente, o meu autógrafo é quase um atentado, né? Mas eu leio bem porque no parque de diversões, para um moleque de 12, 13 anos, quando anoitecia, tua mãe está a 2.000 quilômetros de distância, teu pai, você olha para um canto e para outro, não tem ninguém confiável. Aí, se você inculcar aquilo, então você ia ler um cordel, um negócio, até chegar ao sono e tal. E também declamar pela feira. Eu lembro que eu conheci Valdir Soriano em parque de diversões, né? Estava em Barreiras, na Bahia, né? E passei a noite declamando para ele bebendo. Depois, quando ele me encontrou no Rio, foi uma festa, né? Falar em Valdir Soriano, está aqui o Taveira, que é o fã número 1 de Valdir Soriano. Ele, o Cosme, que era lanterneiro, e o Geraldo Carneiro, aquele parelho, né? E o Haroldo, poxa, o Haroldo, Zé Machado, né? Haroldo, né? Haroldo morava por ali também, eu botei o boné, que se vocês permitirem, eu vou fazer de novo 2 poemas, mas agora sobre o Brasil, né? O mundo está de cabeça para baixo, né? E o Brasil, então, né? Aí os trancos e barrancos, a gente vai indo, tentando segurar uma democracia, mas isso vem de longe, pelo menos o descobrimento do Brasil, né? A história do Brasil. Um poeta paraibano, Pompilho Diniz, fez a história do Brasil, né? Do Manuel de Portugal, o venturoso português, disse assim por um Cabral: cuidado com genovês, vá depressa todo pano, senão os americanos tomam aquilo de uma vez.
E Cabral, bom comandante, querendo ao rei ser gentil, atirou-se a um mar distante e no 22 de abril, ele avistando a terrinha disse: Pedro, vai caminha e vê se aquilo é o Brasil. E Pedro, dando uma olhada, disse o nobre lusitano: Cabral, meu camarada, não pode haver mais engano. É tudo azul, cor de anil, tem que ser mesmo o Brasil. Está assim de americano? E Cabral disse: ai, Jesus, vamos à terra benzer. Com o nome de Santa Cruz, para o gajo não se meter. Tu sobe um monte pascual e diz que a Portugal o Brasil vai pertencer. Porém, já ao pôr do sol, quando a notícia correu do magrito espanhol, Portugal, o Brasil é meu. Tu vai pro raio culpata que a gente mandou uma carta e Portugal já recebeu. Mas depois ficou tudo certo, que o Papa disse, afinal, o Brasil foi descoberto por Pedro Alves Cabral e mandou um jesuíta vir acabar com a grita. O Brasil é de Portugal. Nem por isso os holandeses, comandados por Nassau, respeitaram os portugueses e uma poderosa nau, guarnecida de trabuco, atracou em Pernambuco, dando início ao quebra-pau. Queriam os holandeses também ter o seu quinhão, não deram para os franceses, lagosta do Maranhão, e Portugal fez a proposta. Já que não tem mais lagosta, vai Felipe Camarão. Napoleão Bonaparte, pequenino igual a um tio, porém enorme na arte de manusear fuzil, fez de um João VI em Lisboa, pegar ligeiro a canoa e correr aqui para o Brasil. E o Brasil muito ganhou com a família imperial, que daí logo passou a Reino Unido, a Portugal. Como os índios eram bravos, eles traziam os escravos para o trabalho braçal. Aí, num grande veleiro do João volta a Lisboa, e para Dom Pedro I grita de cima da proa: tu vais entrar pelo cano que os gajos americanos vão te tomar a coroa. E vendo a coisa apertada, Dom Pedro apelou para a sorte, pegou uma velha espada enferrujada, sem corte, na margem do Ipiranga, gritou para o índio de tango: independência ou morte. O índio ficou calado, como quem cala consente. O país foi proclamado e Portugal, felizmente, nem se importou com a manobra, já tinha ouro de sobra do país inconfidente. Aí Dom Pedro I, em um discurso profundo, disse ao povo brasileiro: vou voltar para o velho mundo, não vou ficar mais aqui. Largou o abacaxi na mão de Pedro II. E no enorme palácio ficou o infante Pedrinho, por conta do Bonifácio, só não teve outro caminho a não ser de luta e guerra para defender essa terra de algum dos nossos vizinhos. Deu à princesa Isabel, ao negro, a libertação. Olha outra prova fiel da maior tapiação. Se ganharam liberdade, ficaram na nulidade, sem lar, sem terra e sem pão. Fizeram a proclamação sem uma guerra civil. Ninguém usou um canhão, nem um tiro de fuzil. E Deodoro Contente foi eleito presidente pelo povo do Brasil. Um fato merece estudo por causa da incoerência. Deodoro Cabeludo renuncia à presidência sem as devidas consultas, dizendo: forças ocultas me fizeram interferência. Coitada dessa nação, parece nasceu sem sorte. Foge de uma enganação, vai cair noutra mais forte. Se livra de Portugal para ir para os braços internacionais, lá da América do Norte. O Brasil dos lusitanos, o Brasil de Portugal, Brasil dos americanos, do agro e do capital, o país dos estrangeiros. Quando é que nós, brasileiros, vamos ter um país nacional? Essa poesia foi feita ontem. A poesia, ela foi feita ontem. Ontem? Sim. Deve ter uns 50 anos. Mas eu falei essa por causa da do Chico Pedrosa, né? Que teve aqui com vocês, porque se tem a história do Brasil, todo país tem que ter um protetor, como todos nós tem que ter um anjo da guarda. Eu acho que o meu está de férias há algum tempo, mas faz parte do serviço, né? O Chico Pedrosa eu levei para o Rio, né? Foi um sucesso tremendo, e ele ficou muito agradecido. Ele me disse: poeta, eu escrevi um poema
Eu fiz a briga na possessão, fui até processado, porque eu peguei de uma história, mas eu fiz um poema. Agora me falaram, nessa daí tu vai para a cadeia, Chico. Que essa é de um jornalista famoso, é uma crônica num jornal. Eu disse, de quem é, seu Chico? Ele disse, é Carlos Eduardo Novaes. Você conhece? Eu digo, não, mas meu amigo Simão Guruca bebe com ele. O Novaes é presidente da Esbaça, Simão é de lá, vou mandar Simão falar. Aí na outra semana disse, seu Chico, estou mandando pelo correio, dá o endereço, tá? Inclusive autorizada por cartório, né? Ele só disse que quando gravar o disco fica, né? Aí Chico fez um santo protetor. Um país como esse que o Pompílio tem que ter um protetor, né? Um cronista escreveu nas páginas de um matutino. Esse também é de disco meu, né? Sobre uma sala que existe no céu do bom Deus divino, lá onde ficam os santos protegendo com seus mantos as nações aqui da terra, são por São Pedro escalado para livrar seus afilhados das influências da guerra. É mais de 300 santos que na atualidade passam as horas do dia cheios de boa vontade, plantados de sentinela, de olhos fixos na tela, mexendo em fios e chaves, botões interruptores de aparelhos condutores de sons agudos e graves. Quem olha de longe pensa que estão se divertindo, mas, na verdade, eles estão fazendo um esforço infindo para proporcionar conforto e vida exemplar para as populações pelas quais são responsáveis pelos trabalhos prestáveis para as próximas gerações. Como em repartição pública, um trabalho o outro ganha. O santo da Dinamarca vive comendo na manha. Assim, no ponto, cochila, já o senhor São Tequila, protetor da Nicarágua, não tem tempo para cuspir, para conversar, nem para ir no banheiro verter água. Que São Pedro escala o santo de acordo com o país, quando a nação é pequena, tristonha, pobre, infeliz, procura um santo trabalhoso, trabalhador, talentoso, mão de ferro, talentoso. Mas se ele vê que a nação não precisa proteção, dá para um santo preguiçoso. Por exemplo, o Canadá, depois da emancipação, São Pedro mandou para lá um santo sem projeção. Ainda hoje vive lá, porque para o Canadá qualquer santo é protetor. Não precisa ser titã, que nem o santo do Irã e Iraque é o Salvador. No dia que o Brasil se tornou independente, um guarda chamou São Pedro para olhar o continente. São Pedro olhou lá de cima, viu a fauna, a flora, o clima, os largos, as costas, a extensão, e disse, eita, terra boa, vou mandar um santo à toa proteger essa nação. E imediatamente nomeou seu afilhado. Eu, com a garganta ferrada, vou falar mal de São Brás, né? E imediatamente nomeou seu afilhado São Brás, que há mais de 100 anos estava no céu encostado. Não conseguia trabalho, vivia de quebra-galhos para pagar perdas e danos só pelaquela lambança com a população das Franças pela guerra de 100 anos. E há alguns anos, séculos passados, tomando conta da Espanha, um dia, sem perceber, se viu em papos de aranha. Por falta de experiência, ele assinou numa audiência uns papéis desconhecidos e naquela assinadinha doou a Flórida todinha para os Estados Unidos. Só depois de muito tempo declarou ter aprendido. Um dia disse a São Pedro que estava arrependido, precisando trabalhar, porque ia provar que não era incompetente. Com aquele jeito choroso dos falsos religiosos quando querem enganar a gente. São Pedro disse, está certo, mas não mexe nesta mesa, que essa nação Brasil cresce só, tenha certeza. Era o que São Brás queria, passava as horas do dia bebendo mel na bodega do pai de Santa Lucrécia, mas os santos da Suécia, Dinamarca e Noruega. Até que um certo dia, quando menos ele esperava, aparece um mensageiro correndo onde ele estava, dizendo, corre, São Brás. Mais de 1 hora faz que a tua mesa balança. Pelo que eu pude apurar, estão querendo bagunçar o chão da Boa Esperança.
Mas, na verdade, não era nada de especial. Foi só um curto-circuito que deu na chave geral, porém, pelo compromisso dele mostrar um serviço que nunca tinha mostrado, foi apertar um botão e apareceu no telão escrito golpe de Estado. Nisso grita São Pierre, velho protetor da França, São Brás por Nossa Senhora, tu parece uma criança, presta atenção no trabalho, corrija o serviço falho, enquanto tem energia. Se está com sono, desperte, por favor, vá lá, aperte o botão da democracia. Mas aí São Brás, em vez de apertar a democracia, confuso, meteu o dedo no botão da anarquia, ligou da repressão, aumentou a confusão, a sala ficou escura, teve santo que correu, quando o painel acendeu, estava escrito ditadura. E aí chegou um ponto que nada mais dava certo. Quando ele cobria um lado, o outro ficava descoberto. Se cobria o patrão, descobria o trabalhador. Se cobria o produtor, descobria quem comprava. E, no fim, a bomba estourava na mão do consumidor. Aí pensou, tem um jeito. Eu vou falar com Deus. Como Deus é brasileiro, vai dar jeito os erros meus. Aí vestiu um terno engomado, deu de garra de um cajado, saiu falando sozinho, que quando chegou no trono, encontrou Deus de kimono comendo arroz com pauzinho. Só aí que percebeu que Deus é um japonês. Se Deus fosse brasileiro, o Japão teria a vez. Aquele trem pedregoso, altamente populoso nos confins orientais, no tamanho, um dos menores, hoje são um dos maiores poderios mundiais. Se Deus fosse brasileiro, será que consentiria essa cambada de rato ruindo a economia? Consentiria o centrão, seu tutor da nação, detentor do orçamento, e deixaria o fascismo botar a gente no abismo do ódio e do sofrimento? Pare com essa conversa, Deus nunca foi brasileiro. Acho melhor se conformarem com São Brás, o timoneiro, mexendo lá nos botões dos painéis de operações, já que o destino assim quis, a nós só resta é rezar para um dia lá acertar no destino do país. Eita, gente, isso é a roda de conversa sobre poesia aqui com o Geraldo do Norte. Tertuliano, o que você achou dessa história todinha até agora? Boa noite. Não, na verdade, eu estou ganhando só em escutar aqui e assistir, né? Porque é cultura realmente de raiz, né? Mas aí, já, Geraldo, eu fico ouvindo, né, essas manifestações, né, do intelecto privilegiado de vocês, e eu disse aqui agora há pouco que onde eu estou... Mas esse negócio de intelecto, você tem certeza que não está me xingando, não, né? Nem tanto, né? Mas eu dizia no começo que onde eu chego eu sou sempre o mais velho, né? Estou com 75 anos e, Geraldo, eu sou cria da zona rural, moleque do sítio, né? Que naquela época só se ouvia a Rádio Sociedade da Bahia e a Rádio Clube de Pernambuco, através de, ou era uma bateria de 6 volts, ou então eram 8 pilhas, né? Então, a gente tinha essa oportunidade de conviver um pouco com a cultura. Mas a nossa cultura raiz, ela era gerada nas comunidades. E toda vez que eu tenho oportunidade de falar em cultura, eu tenho que tirar o chapéu para alguns poetas parelhenses, poetas populares, né, raízes, né, e um deles que eu admirei muito e continuo admirando foi Fortunato Ângelo, do Juazeiro, né? Por quê? Porque ele cultivava as raízes e extraía dali do cotidiano, né? E ele era um poeta, né? Um artista que ele cultivava a sátira, ele era altamente satírico. O pai de Margarida Ângelo da maternidade, né? Da tradicional família de Francisco Xavier, irmã de Bernardino de Sena, puxando
essa genealogia, né? Então, naqueles tempos, você que ainda é jovem, né, Geraldo, talvez não tenha alcançado, né, as cantorias. É só 9 anos menos do que você, não sou pronto. tão jovem assim. As cantorias nos sítios, no Juazeiro, nos quintos e tal, juntava gente, porque não havia outra forma de lazer, nem de manifestação, e nem também de confirmação, né, da identidade cultural do povo. O povo tinha necessidade, né? Meu pai contava, né, eu não assisti, que o Juazeiro era famoso, o salão do Juazeiro, o salão da escola, era famoso que de vez em quando havia uma cantoria grande. Geralmente 2 ou 3 poetas locais se reuniam, né, para cantar, fazer desafios, aquele negócio todo. E aquilo ali lotava, o pessoal ficava preparado para isso, né? E eu vou contar uma que meu pai me contava de Fortunato Ângelo, que uma vez lá no salão estava lá ele e mais 2 poetas, ia ver aquilo tudo, e era um lampião a gás, né, que estava iluminando o salão à noite, né, o salão cheio, e lá para as tantas alguém tropeçou, bateu com a cabeça no lampião e apagou. Ficou totalmente escuro. Aí formou-se aquela confusão toda e Fortunato, muito espirituoso, foi pegar a fosfuleira, né, que era aquele isqueiro, né, para acender o lampião, e a fosfuleira caiu da mão dele no meio do povo, no chão, né? Aí ele se abaixou e começou a tatear pelo chão procurando a fosfuleira. E lá para as tantas sentiu que estava perto de uma perna de uma pessoa e passou a mão assim, né? E era uma véia. E essa véia arrochou o grito lá, disse: "Caba, você está mexendo na minha perna, não sei o que", pegou ele pelo espinhaço, né? E lá para as tantas acenderam o lampião e estava a véia lá agarrada com o Fortunato para dar um cacete nele, né? Aí Fortunato, muito espirituoso, disse: "Me dá a minha viola". E o pessoal já calou-se, né? Que sabia que ia sair besteira, né? Aí Fortunato cantou: "Desculpe, minha senhora, que estava escuro, eu não via. Peguei na perna da velha pensando que era da fia. Perna de velha é caspenta e perna de moça é macia", né? Então, ele era altamente espirituoso e há uns 8 anos atrás, quando a gente tinha um jornal aqui, só vou contar isso rapidamente para vocês falarem, né? Eu fui entrevistá-lo lá no Juazeiro. E cheguei lá e ele estava lá no terreiro, né, limpando o mato e tal. E ele conversou. Aí eu falei: "Fortunato, você criou um personagem para seus contos, suas histórias, chamado Camonge. Quem era Camonge?" Camonge, G-E, né? Camonge. Ele disse: "Espera aí que eu vou te mostrar." Ele chegou lá, foi lá dentro, trouxe um livro grande, né? E disse: "Está aqui, Camonge eu tirei daqui." Adivinha o que era, Geraldo? Os Lusíadas, de Luís de Camões. Então, Camões, ele puxou isso e se inspirou em Camonge, que era exatamente muito satírico, tá? Que ele, inclusive, adaptou a história para o seguinte: o rei, o imperador, perseguia Camões para pegá-lo numa pegadinha, né? E Camões sempre sabia se livrar, Camonge, né? Sabia se livrar da história. Aí uma vez o imperador mandou chamar Camões lá no império, no palácio, né? E estava lá a comitiva, estava a rainha e tal, esse negócio todo. Camões chegou e o rei disse: "Ó, eu vou te dar um saco vazio, vou te dar 24 horas para você encher esse saco de mentiras. Se você não chegar aqui com esse saco cheio de mentiras, eu mando cortar a sua cabeça." Aí Camões disse: "Pode ser, me dê o saco." Aí foi saindo, aí virou e disse: "Não, peraí, majestade, só um minuto. Eu só gostaria de dizer que ontem à noite eu ia passando ali no pátio e vi o senhor agarrado com a cozinheira do palácio, na vista de todo mundo.
Aí o rei disse, é mentira, eu sou ele aqui para dentro. Primeira mentira. Então, é essa coisa aí que divertia, né? E puxava nossas raízes, né? Então, tinha Fortunato Ângelo no bairro São Sebastião, tinha Francisco Miranda, que era o pai de Inácio Miranda, Tirico Velho, né? No Juazeiro tinha também Bernardino Manuel e tantos outros que, né? Geraldo deve ter ideia mais do que eu, porque era um pessoal totalmente excluído da sociedade. Só tinha oportunidade ou alguma atenção nas feiras livres, né, Geraldo? Sim. Aparecia alguém com um pandeiro, com a Rebeca, aquela coisa toda. Então, depois eu falo sobre isso porque nós estamos perdendo, nós já estamos na segunda ou terceira geração de professores, docentes, né, que não tiveram oportunidade de contato, nem de contextualizar a nossa cultura raiz. Está aí o Parcelo, meu primo Parcelo, né, que é um professor, e ele sabe da dificuldade que as universidades... Professor, músico, artista, advogado, o que mais? Só não é padre, né? Mas o irmão dele era. Mas reza a missa. O irmão dele era. Segundo eu vi uma linda. Então eu deixo aqui a minha preocupação com essas gerações que não tiveram oportunidade de contextualizar a nossa cultura, o nosso cotidiano. Não sei se Geraldo lembra que uma das músicas de Luiz Gonzaga, que dizia o seguinte: no Rio está tudo mudado nas noites de São João. Ao invés de shot e rancheira, agora o povo só quer o baião. Isso. Então eu passo para você, porque aí você entende mais dessa coisa. Não, eu queria pegar esse deixa seu. Eu não sei como está o tempo dos meninos, porque eu queria pegar esse deixa para fazer outros 2 poemas sobre o tempo, né? O que o tempo rouba da gente, o aprendizado, o que o tempo me dá. E eu estava falando dos jovens poetas, né? Porque a gente fala dos antigos. E lá em Serrinha, ali pertinho de Exu, tem um Marquinho de Serrinha, um poeta extraordinário, e ele fez uma história sobre o tempo, né? Que se chama O Ancião e o Malassumbro, né? Marquinho de Serrinha. Hércules, a gente vai agora um pouquinho de música com o Ex e falar também sobre o gancho que o Tertuliano falou aqui, sobre os centros educacionais, as escolas, né? Trabalhar mais a poesia, os artistas locais, valorizar a cultura do seu município. Isso é muito importante, né? Hércules falando de música e a gente vai servir um cafezinho para vocês aqui. Uma coisa interessante que Tertuliano falou, né, sobre esses personagens, né? E aí existe uma lenda de que o realismo fantástico não existe no Brasil, né? Só que não é bem verdade. Assim, a gente tem personagens como João Grilo, Macunaíma, Malazartes, né? Cancão de Fogo. Inclusive tem uma música de Alceu Valença que ele diz assim: menina anda atrás de veneno, veneno pra te envenenar. Cancão de Fogo, Viramundo, Malazarte, sou o riso e o desastre do Brasil popular. Macunaíma maquinando uma artimanha, engolindo Homem-Aranha, menino que grilo dá. Ou seja, a gente fica deslumbrado com esses super-heróis, né, norte-americanos, né? Mas na verdade a gente também tem grandes heróis aqui, né? E aí eu vou cantar aqui uma música de minha autoria, em parceria com o poeta Daniel Francisco e o poeta Rainildo de Sivoca. É uma homenagem que a gente faz à nossa cidade, né? E quem mora fora, né, quando vai chegando a festa de janeiro, vai sentindo uma saudade da Gota Serena. E aí a gente fez com esse sentimento, né? Eu disse assim:
confesso que eu não queria, pois se eu sair um dia foi pensando em voltar. Meu peito sempre chora toda vez que eu vou embora, dá vontade de voltar. Meu peito sempre chora toda vez que eu vou embora, dá vontade de voltar. Saudade, saudade, a saudade fez um ninho no peito do passarinho que só pensa em regressar. Saudade, saudade, a saudade fez um ninho no peito do passarinho que só pensa em regressar. Beber água no gargalo, vi o sino e o badalo entoar na procissão. E meter o pé na estrada pra sair de madrugada, me banhar no buqueirão. Meter o pé na estrada pra sair de madrugada, me banhar no buqueirão. Saudade, saudade, a saudade fez um ninho no peito do passarinho que só pensa em regressar. Saudade, saudade, a saudade fez um ninho no peito do passarinho que só pensa em regressar. Lembranças de minha serra, do sol por detrás da serra, no começo da matina. Quem de parelha se ausenta, a saudade faz tormenta de forma que não termina. Quem de parelha se ausenta, a saudade faz tormenta de forma que não termina. Saudade, saudade, a saudade fez um ninho no peito do passarinho que só pensa em regressar. Sinto orgulho da minha linda terra, do lugar que nasci e fui criado, um torrão tão bonito e abençoado, onde a minha tristeza se encerra. E o sol que desponta lá na serra é o cartão mais bonito da cidade, de um povo que tem dignidade de lutar na fabricação de telhas. Cada letra do nome de Parelhas pesa mais de uma arroba de saudades. Saudade, saudade, a saudade, um ninho, um peito, caminho que só pensa em regressar. Eita, seu Hércules França, jovem poeta. Geraldo, você tem uma poesia, um poema que inspirou uma canção em homenagem a uma pessoa especial? A sua esposa, dedicado à sua esposa, algum poema? Fala um pouquinho dele pra gente. Não, eu faço poema, né? Aí, Dona Geralda veio para aqui, depois de algum tempo no Rio, né? A gente tinha 2 filhos, veio com um primo meu, aquelas viagens de ônibus difíceis. A gente cata as moedas que tem debaixo de uma pedra, balança as árvores para ver se cai alguma e tal. E eu fui levar ela na rodoviária e quando eu voltei para casa, tinha chovido e a casa tinha algumas goteiras, era uma casa velha, antiga. E ela tinha deixado um resto de macarrão, eu esquentei uma carne moída, o negócio eu botei para ir beber uma pinga e comer. Aí pisei da goteira, caí, a comida já. Aí, quando eu fui para a cama, ela tinha deixado a roupa dela dormir, um babydollzinho, do lado dela dormia. Eu digo, mas olha, ela viajou, mas deixou a cama marcada aqui, né? Aí peguei uma caneta e eu mostrava algumas coisas para o Adeusum. Aí cheguei lá, mostrei o poema e digo, Adeusum, eu fiz um samba, queria que você ouvisse. Aí ele disse, lê aí para mim. Aí quando eu terminei, eu disse, Geraldo, isso dá mais ou menos uns 9 samba, essa poesia. Aí Zé Catimba chegou, ele disse, Catimba, vem cá. Botou uma música para tocar, ele disse, escuta isso aí, porque
Ele diz que é um samba, isso dá um 9 samba. Agora que tem um bom samba aí dentro, né? Tem, né? E o Catimba se encantou com o negócio de um beijo bem molhado, um abraço bem laçado, é a paz que eu te dou, né? Aí disse, não, vamos fazer. Aí na época foi uma briga do Martinho da Vila e a AGP para ver quem gravava, e o AGP acabou gravando, né? E fica, mas o poema é lindo, é não dormir quando eu deito a teu lado, é te possuir sem um papel passado, é te amar quando e aonde quiser. Lindo é nem ligar para o que diz lá fora, é não fazer viver a nossa hora. Lindo é você ser minha mulher, que ela está ali, né? Hoje Dona Geralda veio. Lindo é a busca da felicidade, sem preconceito de idade, sem preconceito de amor. Sem preconceito de idade, sem preconceito de cor. É um beijo bem molhado, é um abraço bem laçado, é a paz que eu te dou. Eu quero teu amor. Ser domado como escravo, ser tratado de senhor, te caçar, mas será caça, feito caça e caçador. Nossos corpos se entregando, isso é lindo, isso é amor. Geraldo. Ela pediu para você falar isso? A gente tem os nossos gurus, aí tem as perguntas, né? Sexto sentido, né? Geraldo, o que você tem a dizer das novas gerações de poetas como Hércules França, aqui, o nosso amigo, colaborador? O que você vê, enxerga nessa nova geração? Menino, ele estava falando do Tiago Camilo, aí a gente vê o Hércules com essa capacidade toda, né? Aí a gente chega aqui, estava falando no Tiaguinho Camilo, né? A gente chega aqui e vê o Hércules com isso tudo. Eu estava ainda agora falando de Marquinho, do Serrinha aqui. Aí a gente tem a Mariana Teles, mas tem meninos muito jovinhos, né? Não só na poesia, a gente vê a Luísa do Pandeiro, né? Quanto que canta, o canto que fica. Como eu disse, o que vem de baixo nasce, o que vem de cima cai, né? Então, esses mega shows, esses caras, megas produção, esses popstar, entendeu? Que se entra, onde tem dinheiro eles vão, né? Ambição 1000, talento 0, mas eles vão conseguindo levar aí e as pessoas vão comendo pela beirada e fazendo coisas bonitas. A gente tem esses espaços, né? Uma roda de conversa numa casa de cultura, um papo de alpendre que eu participei o ano passado, o podcast nordestino, eu nem sei falar, o bate-papo nordestino, né? Podcast, né? Aí a gente fica, o ano passado fui lá no Museu dos Jacos do Pandeiro, né? Na Lagoa Grande. A gente tem um Luiz Gonzaga. Essas pessoas nascem de 100 em 100 anos. Patativa do Assaré, Luiz Gonzaga, Jacos do Pandeiro. A gente não tem que ficar esperando que nasça toda semana um, não. Mas, graças a Deus, toda semana a gente está vendo aparecer uma coisa nova de um garoto aí. E fico muito feliz, porque é eles que têm que levar isso para frente. Paucélio, né, domingo, segunda-feira, até me emocionei, porque aquilo, sou apaixonado pela missa do Vaqueiro, a Ave Maria Nordestina, nosso Janduí Finezola, que é de Jardim do Siridó, né? E Paucélio fez uma interpretação dela simplesmente perfeita, né, na missa do agricultor. Então a gente fica vendo essas coisas e fica feliz de saber que a arte está salva. Aos trancos e barrancos está salvo. Tem que dar continuidade, né? A oportunidade a gente tem que procurar, ou de um jeito ou de outro, né? A gente tem que procurar. É um trabalho dia a dia, né? Vai fazendo. Só que quando vence com luta, né? Vence com luta, não é com dinheiro de bet, não é com dinheiro de azar, não é lavando dinheiro de ninguém, vence com o seu trabalho, né? Isso. Hoje o que a gente está vendo, não na cultura do país, mas no que a gente está vendo, a gente vê as pessoas com seus jatinhos, as pessoas
Aí pergunta, estão dando o que em troca, né? Cultura nenhuma, né? O que é que um jogo de azar que se jogava no bicho, isso é um joguinho inocente. Hoje é no celular, tem gente dando tiro na cabeça, né? E eles não querem. E fica, então, aonde podia entrar a cultura, onde podia o dinheiro para as coisas, e quando se dá qualquer centavo, um incentivo, uma Petrobras, um negócio daí, eles caem em cima como que o mundo fosse se acabar, né? Mas a luta é difícil, mas não impossível, porque o talento sempre vai vencer, sempre vai abrir porta, o talento sempre vai abrir porta, senão eu estaria aqui, como disse, trabalhando honradamente como agricultor, ou como queimando forra de telha, quando eu citei queimar forna de telha, mas honradamente. As pessoas que fazem esse tipo de trabalho são pessoas honradas. Mas eu fui para o mundo, eu trabalhei 28 anos em obra numa empresa. Se eu fosse um mau funcionário, eu não tinha trabalhado 28 anos numa mesma empresa, né? Mas quem me abriu porta mesmo foi a poesia. Foi a musa, as pessoas como Luiz Vieira, Deusum Alves, Horizonte, né? Horizonte, o poeta da viola, que esse cara fez a Noite da Viola no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. E quando o Tião Carrego chegou, que era o maior ídolo da Noite da Viola, o cara perguntou, o que é que o senhor quer conhecer no Rio? Ele disse, eu quero conhecer a Deusum Alves, na Rádio Globo. O Patativa do Assaré foi gravar um disco com Fagner no Rio, e a Deusum passou na CBS, soube que ele estava lá, e disse, o senhor não queria ir para a rádio? Ele disse, se eu viesse no Rio e não visse o senhor, eu tinha perdido a viagem. E Patativa chegou na rádio meia-noite e a Deusum botou ele falando o verso 3 da manhã tiveram que chamar a Polícia Rodoviária Federal, que tinha mais de 200 caminhões no Largo do Russo. E o Zumbo tinha que começar a rodar, e o aterro do Flamengo, que os caminhões iam descendo a Dutra, ouvindo a Deusum, e queria conhecer Patativa, e aquele monte de carreta chegando e tapando tudo. Entendeu? Ele já era famoso, já era um grande poeta na época. Sim, um grande poeta, conhecido, né, tal, mas apesar do Fagner ter certas restrições, a fama do Patativa mesmo, apesar dos livros, né, o Canto Lá que eu canto cá, né, o Espinho e a Flor, os livros tudo, mas os 2 discos que o Fagner produziu na CBF levaram o Patativa, né? Eu não tenho conhecimento desses discos. São discos só de poesia do Patativa ou são participações de Patativa nos discos de poesia Fagner? E música, né? Porque Patativa fez A Triste Partida, né? Patativa fez Vaca, Estrela e Boi Fubá, né? Então... Fagner produziu, mas o disco é de Patativa, é isso? A CBS produziu porque eles gravaram uma música chamada Sina, Fagner, Patativa do Assaré e Ricardo Bezerra. Esse compositor levou essa música para o Fagner gravou Ricardo Bezerra e Fagner, Sina. Aí o Carneiro Portela falou com o Fagner, olha, isso é do livro do Patativa, está todinha aqui a letra. Você arrumou um problema. Aí Fagner, puxa, mas eu já estou respondendo processo aí de Cecília Meirelles, pessoal todo. Aí foi lá no Juazeiro. Aí os advogados já pegaram chegar para recolher o disco e tal. O Fagner disse, vamos fazer o seguinte, a segunda tiragem eu boto o seu nome e nós vamos para o Rio fazer um disco seu. Aí levou Manassés para acompanhar, levou a Cauã, levou um monte de gente. E quando entrou no estúdio que o pessoal da gravadora viu, no lugar de um fizeram 2 discos, né? Que legal. E é um registro extraordinário de seu Patativa. Eu vou procurar, não conhecia, não. Geraldo, no programa Tabuleiro, né, do Brasil, o senhor apresentou por vários anos. Me diga qual artista assim, que o senhor ajudou a manter nas paradas de sucesso, vamos dizer assim, que estourou no Brasil?
Eu não diria sucesso porque eu nunca toquei a música da moda, o que estava ali naquele momento, né? Eu tocava os autênticos. Teve um que eu divulguei muito, que é um dos maiores artistas do Rio Grande do Norte, não tão conhecido, chamado Carlos Zenz. Um músico extraordinário, tem projeto no Morro de Mãe Luísa, um bocado de projeto social extraordinário, e todo primeiro sábado de mês, qualquer um de vocês, estando em Natal, vá na Praça João Maria, ali, Natal antigo aquilo, né? Que ele faz o choro do Caçoar, todo primeiro sábado do mês, né? Isso enche de gente, é música maravilhosa, né? Então, o Carlos Zenz, eu toquei, a Irá Caldeira, né, que é uma mineira que canta forró em Recife, eu levei os discos, né? O Maciel Melo já era consagrado em todo canto. E do pessoal do Sul, Levi Ramiro, né, que eram as pessoas que conheciam, Gedeão da Viola, né, Júlio Santin, inclusive, que o Taveira conheceu, o Taveira frequentou minha casa, a saudosa Rosita, Júlio Altão, bonita. Eu digo, Rosita, vai embora com esse violeiro, vai largar esse bêbado aí. Era doutor Júlio para aqui, doutor Júlio para lá. Então, muita gente que com certeza o disco ia chegar numa rádio e ia se jogar para lá, né? O Levi Ramiro é artesão, ele faz a viola dele, aliás, ele faz violas de cabaça, né? Ele faz viola de... O Daniel de Paula, do Mato Grosso do Sul, faz viola de coxo, faz e toca, o Levi faz de cabaça, faz e toca. Eu fui no Rio Grande do Sul pesquisar a música de lá. E fui recebido por Paixão Corte, que, como Câmara Cascuda aqui, Paixão Corte é o maior folclorista do Rio Grande do Sul. Eu não entendia por que o Rio Grande do Sul, a poesia era tão bela e não tinha grandes músicos, né? Ele diz, não, mas poesia o roceiro faz, o músico já tem que estudar, tem que fazer as coisas, né? Então, eu fiz isso. Eu comprei disco para tocar em programa, né? Comprei caixa, Rolando Bodlin. Saiu a caixa de disco. Hermínio Belo de Carvalho, saiu a caixa de disco. Paulo Vanzolina, a caixa de disco. As gravadoras não mandam, são projeto especial, ia lá e comprava, né? Eu tenho 48 mil músicas em casa, ou no computador, ou em disco mesmo, e tenho 1000 e poucos CD, além dos 100 LPs, né? Tenho um acervo que pretendo catalogar tudo direitinho e deixar para quando não tiver mais aqui, as pessoas saberem que está por lá. Hoje, nessa gama de artistas que o Brasil está apresentando, né, vamos dizer assim, 2000 para cá, né, uma geração de artistas que vem surgindo, o que é que o senhor está achando dessa leva de artistas, diferentemente da época que o senhor trabalhou no rádio para os dias de hoje? O que é que o senhor acha? Olha, a gente não pode comparar artista com popstar, entendeu? Os Estados Unidos, o grande Satã, Estados Unidos é o grande Satã da humanidade. Os Estados Unidos já invadiu 48 países. Onde tem uma guerra, eles estão no meio, ou vendendo as armas, o negócio. Eles têm uma filosofia lá, viu? Se vai plantar um pé de coco, compra a muda por R$5 e compra R$20 de adubo, né? Para botar. Para que isso? Para inflar, né? Bota tudo para dar as coisas artificial e ficar. Isso quer dizer o quê? Você grava uma música, vai para o estudo, você grava uma música, gasta R$10.000 para fazer um trabalho com orquestra, com tudo direitinho. Aí você tem 1 milhão para divulgar aquilo. Aí para cada rádio que você bota, para cada plataforma digital, você já manda o dinheiro. Um bocado, o locutor de FM não escuta música.
ele chega lá, está dando programação. Essa daqui tem que tocar 5 vezes por dia, porque entra como um comercial, né? E que um pouco o cara estourou por todo canto. É bonezinho, é as coisas. Nossa, você viu isso? Estava em tal canto. Vi. Eu digo, eu vi, mas cadê a melodia? Cadê a letra? Cadê a voz? Ou seja, não é mais natural, né? Não tem a questão, não é orgânico. É orgânico, né? As coisas de granja, né? O forró de granja, lembra aí o jeito que ficou essa coisa aí? Teve um tempo para onde você ia, tinha uma banda, tinha um negócio e tal. E o São João de Campina Grande estão trazendo o sertanojo, né? Não Campina, Caruaru, em todo canto. Aí Petrúcia Murim, Maciel Melo, Irá Caldeira. Né? Eu estava no bar do Genival, em Campina Grande, que o cara dizia que o bar do Genival, o sanduíche na época era R$10, se a gente levava seu pão. Ele botava a carta. E eu estava mal poeta Zé Laurentino, poetinha. Aí tinha uma foto de Marinês, que já estava em fim de carreira, ia fazer um show em Queimadas. Aí entrou um grupo de estudantes. Aí o rapaz perguntou, quem é essa velha? Aí Zé Laurentino olhou para ele e disse, poetinha, eu sei quem é essa velha, mas você não merece saber, não. Eu ri demais naquele dia, né? Poetinha, eu sei quem é essa velha, mas você não merece saber, não, né? Deixa eu te contar como isso é assustador. Eu não vou falar o nome da banda, porque não cabe a gente... Eu estou na Rádio Nacional e disseram, você vai transmitir o São João de Campina Grande. Eu digo, ai, que bom, onde é o estúdio? Em João Pessoa, em Campina e tal. Não, você vai para o camarote do prefeito, não é bom? Eu digo, não vou. Meu trabalho é independente. Não, mas você vai ter sua independência. Eu digo, então vai chegar aí um cara dos teclados lá, e o amigo do prefeito, e eu vou dizer que não entrevisto porque ele não é artista. Não. Aí mandaram uma colega lá, ela veio, passagem de avião, estadia em hotel, negócio, aí veio. Aí ela me ligou 5 da manhã para entrar no meu programa. Disse, Geraldo, eu estou com uma banda aqui muito boa e o rapaz disse que dá uma entrevista para a gente. Aí eu liguei para um amigo meu em Belo Horizonte, né, do meio. Eu digo, como é que vocês botam Curvelo como a capital do forró em Minas Gerais e a capital do forró é Caruaru? E que molesta de banda é essa? Porque essa banda desse Geraldo, eles estão pagando R$500 mil para gravar o DVD dele às 5 da manhã. Depois que todo mundo se apresentar em Campina Grande, eles estão pagando R$500 mil para gravar o DVD deles para dizer desse DVD de tal banda ao vivo de Campina Grande. Aí você vai lá para divulgar sua música, para ganhar alguma coisa, o cara chega e paga R$500 mil para se apresentar. E para o DVD, o público foi gravado com outros artistas. Eles tiraram foto dos palcos cheios, mas 5 da manhã já estava vazio. Né? Aí eu falei... Digo, quando for entrevistar a menina, diga que eu sou amigo de fulano, lá da TV Minas, e lá não tocaram essa banda que você foi. E eles pagaram R$500 mil para se apresentar. E aí ela, como jornalista, foi atrás das fontes, apertou, descobriu que era verdade. Aí disse, Geraldo, pelo amor de Deus, eu entrevisto quem é aqui. Eu digo, procura Bilil de Campina, né? Procura Capilé, procura esse pessoal por aí. Aí Bilil, não, eu vou te apresentar as pessoas aqui que vão, Wilson Mo,
Eu vou te apresentar o Wilson Moura, ele conhece os artistas tudo, aí ela acabou fazendo matéria até com Gessier, com Maciel Melo, com o pessoal, né? O Antônio Barros fez a transição do forró, lá de Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, ele gravou com esse pessoal e gravou com o pessoal. Não. Se você for ouvir o Berço da Minha Paz, do Antônio Barros, né? Tu é minha flor silvestre, meu capuchinho de algodão, a escultura do mestre que fez Adão. Eu não duvido, mas penso igual a ti, ninguém mais. Tu é o universo imenso, berço da minha paz. Vai falar o quê do cara que faz uma coisa dessa, né? Então, talento é o que não falta, mas é difícil. E ele se fecha de um jeito, porque o Spotify mesmo, imagina, paga uma mixaria de cada música. Eles, por acaso, estão patrocinando Barcelona, o negócio é a música do mundo inteiro. Agora, o que acontece? Tem cara indo nas gravadoras, olha, eu boto o disco no Spotify, mas eu preciso de tanto. Então, quem está fazendo um trabalho assim, sem ter essa produção toda, esse dinheiro todo, não consegue chegar às pessoas, né? Porque tanto falta a questão assim das pessoas negarem, dizer não, eu não quero que vocês me deem, pode deixar que eu vou atrás. Eu acho que falta isso, assim, a gente negar, não precisa que vocês me dêem comida na boca, não, deixa que eu como sozinho aqui, né? E a gente fica esperando, enfim, as grandes mídias, as multinacionais e tal, etc. e tal, empurrar essa produção, né, que é copia e cola na nossa boca, e a gente tá bom demais, não vai atrás. E o artista que faz não consegue chegar assim ao grande público, né? Quando o Tertuliano, outro dia falando comigo dos programas da Rádio Tamoio, né, do Zé do Norte, né? O Zé do Norte era de Cajazeiras e quem fez a trilha sonora do filme O Cangaceiro, né? Levou muitos artistas, eu ainda conheci o Zé pessoalmente, levou muitos artistas para o Rio, teve programa do rádio, o Luiz Vieira. O João do Vale chegou onde estava Luiz Vieira, vindo de uma obra cheia de barro e bebo. Seu Luiz, eu queria que o senhor ouvisse essa letra. À meia-noite a lua faz um claro, eu assumo no zaro. Aí Luiz Vieira disse, essas palavras não existem não, rapaz. Existe sim, senhor. Claro é que a lua clareia e o zaro está lá em cima, e os astros, o zaro está lá. E pegou a conversar que é uma das músicas de mais sucesso deles, né? Falou que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar, né? E fizeram uma parceria extraordinária, fizeram muitas coisas boas. Aí o Adelson Alves, o cara que produziu os melhores discos do Brasil, os Ticunãs, né? Adelson produziu um disco de música de Angola que estava esquecido lá. O Adelson Alves não tem espaço em rádio. Então, tem muita gente desgostosa, entendeu? Eu acho que tudo na vida tem um tempo, e acho que o meu passou. Eu não quero mais rádio, e para TV não deu certo, então tocar meu barco, brincar com meu neto, falar poesia nos botequins, vamos em frente. Ontem eu estava escutando o João do Vale, e aí eu achei curioso uma coisa, Dinho, que hoje né, quando um artista faz sucesso e tal, né? Principalmente quando vem da periferia, a primeira coisa que ele fala assim, a favela venceu, com sinal de que por ele ter chegado lá, né, a favela inteira venceu. Aí tem a música de João do Vale, Minha História, que ele vai
contando, né, a infância dele, que ele não podia estudar, que ele vendia doce e tal, mas uma coisa salvou ele, que foi a música, né? Ele era cantador, né? E aí sentia orgulho quando os colegas que podiam estudar falavam, eu estudei com o João, né? E aí ele dizia assim, mas só tem uma coisa que eu fico insatisfeito, é saber que teve colegas meus que não puderam estudar e nem sabem fazer baião. O problema não sou eu, é Manel, Pedro e João, que não puderam estudar nem sabem fazer baião. Ou seja, enquanto a gente está nessa coisa de favela venceu e tá essa coisa toda, João do Vale, que se diz, o pessoal dizia poeta analfabeto, que eu acredito que isso não existe, fazia um negócio dizendo assim, enquanto eu não fico feliz enquanto tiver essa linguagem, amigos meus, essa linguagem, o claro e usado, né? Um dos maiores clássicos da música caipira, porque como fala o Zé Mulato, da dupla Zé Mulato e Cassiano, me chame de caipira, eu fico até agradecido. Se chamar de sertanejo, eu posso ser confundido com sertanejo aí, né? Mas o Adalto Santos fez o Triste Berrante, né? E lá passava boi, passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foram gravados muitos corações, né? Quer dizer, aí o cara, mas não rima, isso está errado, não? É isso aí. Gente, para a gente chegar já nos finalmente, né? Tá chegando a hora. A gente vai pedir mais uma música a Hércules. Desde já agradecer a todos que estiveram aqui na Galeria da Casa de Cultura, os convidados, né? Muito obrigado. A você que está aí nas escolas, professores. Depois esse material vai estar disponível nas nossas redes sociais, na Casa de Cultura. Né? E falar que nos próximos dias a gente vai realizar o aniversário da Casa de Cultura de 21 anos, né? Vem aí uma programação semanal bem bacana para todos vocês. E daqui a pouquinho a gente vai fazer umas últimas perguntas ao seu Geraldo. E vamos de música agora. Essa música que eu vou tocar agora é uma composição minha e da poetisa Constância, de Caicó, né? Isso aqui a gente fez. Eu dei um moto a ela e disse assim, rapaz, quero um negócio assim. Tá ligado quando a gente tá apertado do juízo, mas chega alguém e diz, homem, fique tranquilo, salve não. Aí a gente diz, endoidar pra quê? Se minha rede cabe eu e você, deixa cair, que o nosso teto foi feito pra resistir. E se torar na emenda, que Deus nos guarde e pra sempre nos defenda. Se a veste não, que a gente cola os caquinhos do coração. E se quebrar de novo, a gente faz um mosaico de pedrinha. A gente prega na parede da cozinha, pra que o nosso amor seja visto pelo povo. E se quebrar de novo, a gente faz um mosaico de pedrinha. A gente prega na parede da cozinha, pra que o nosso amor seja visto pelo povo. Se um se calar, tem o silêncio da maré para embalar. Não tenha pressa, que o tempo finda porque sempre recomeça. Se desandar, a gente pisa no pedal pra remendar. E sem frescura, os dois se colam um no outro e se costura. E se rasga na ira, a gente faz um retalho de fuxico.
fuxico. É como as rimas dos cordéis de Antônio Francisco, dedicados num poema de amor pra Dona Nira. E se rasga na ira, a gente faz um retalho de fuxico. É como as rimas dos cordéis de Antônio Francisco, dedicados num poema de amor pra Dona Nira. Eita, coisa boa. Essa é a nossa roda de conversa com poesia aqui na Casa de Cultura. Sexta-feira, dia 11 de julho de 2025. A gente quer agradecer desde já a Tertuliano Pereira pela sua participação aqui, a Geraldo Norte. Geraldo, como hoje, no século XXI, você se define como um poeta matuto? A gente vê que seus livros falam um pouco sobre o cangaço, sobre os indígenas, sobre os escravizados. Porque quando eu fui fazer o primeiro disco, Poeta Matuto, Matuto era os caras que estavam levando droga ali do Vale do São Francisco para o Rio. Matuto no Rio era isso, né? Eu digo, não, Matuto é uma coisa diferente, rapaz. E aí botei o primeiro diário de um poeta matuto, aí o Jacques Antunes, que a gente faz algumas coisas junto, gostou, aí passou a se identificar como matuto. Com pouco, graças a Deus, todo mundo virou matuto e a gente não tem mais esse medo de ser matuto, igual o grande Zé Calixto, que ele ia tocar e passava talco na ponta dos dedos, né? Irmão do Luizinho Calixto, que para mim é o melhor 8 baixo do Brasil, mas se for falar com o Luizinho, ele disse que era o Zé. E vinha de madrugada de um show e pararam numa blitz. Aí o cara falou, que é isso no dedo do senhor? Ele disse, é pó. Aí o cara disse, o senhor dessa idade usando essas coisas? Ele disse, eu preciso, eu estou com um saco ali atrás cheio. O cara foi lá, chegou, tem um saco plástico com aquilo. O cara, mas o senhor, eu vou ter que lhe levar para a delegacia. Ele disse, se o senhor não derramando o meu pó, tudo bem. Eu acabei, o senhor usa isso para quê? Para tocar. E o senhor precisa de inspiração? Ele, não, eu preciso que o dedo não escorregue. Né? O que? Não, Aí falou o nome do pó, o policiário ficou... Eu vou encerrar só com um poeminha de 30 segundos, porque vou pedir até para tirar não ir para o ar, que deu um troço na garganta e acabei comendo uma frase correndo para terminar o poema. Um dia, quando souberes que este matuto morreu, procure nos versos meus que acharão o que queres. Amigo, filhos, mulheres, estão todos nos meus escritos. Sempre libertei com os gritos, a luta pintando com poesia, a luta do dia a dia, por isso eu passei no teste, sem deixar nada em conteste. E Deus preparou com calma o carro de levar a alma e me devolveu para o Nordeste. Eita. Grande. Seu Geraldo, a gente quer agradecer já e pedir para o senhor vir mais vezes aqui, quando tiver em Parelhas, né? 2028, se Deus quiser. Olha aí, né? E, para fechar, que conselho vocês dariam para a nova geração que está vindo aí, que quer se enveredar pelo caminho da arte popular? E o que o senhor dá de gás para essa geração nova que está vindo aí? A geração é muito boa, mas tem inspiração e transpiração, né? Então, transpiração é trabalho, é afinco, é correr atrás, é acreditar, entendeu? E ir em frente, porque ninguém nasce sabendo tudo e a gente não tem o dinheiro que eles têm, né? Então, eles não precisam de talento nem de nada. Mas a gente precisa, tendo inspiração, se tiver transpiração e coragem de seguir atrás, vai, entendeu? Uma batalha a cada dia, mas vence e com um gosto todo especial, vencendo pelo seu trabalho. É isso aí, gente. A Casa de Cultura, né?
Agradecer a Hércules, nosso parceiro aqui de trabalho, Dinho, né? Suas considerações finais, Hércules, Tertuliano, e a Casa de Cultura, em nome da Fundação José Augusto, Governo do Estado, agradece a Geraldo do Norte por estar aqui nessa roda de conversa com poesia. E agradeço muito estar do lado de de jovens, né, e do grande Tertuliano, né, a velha guarda, né. Não, quero agradecer, né, essa aula. Foi uma aula, né, velho? E para mim que posso dizer que sou poeta, né? É muito gratificante estar escutando um cara como Geraldo Norte, que, assim, fui saber de Geraldo por acaso aqui. A primeira vez que eu ouvi falar, assim, eu posso ter ouvido falar antes, mas talvez não tenha dado atenção, né? E a primeira vez que eu vi Geraldo e tal, foi aqui na Casa da Cultura, a gente conversando, e aí eu fui para casa pensando assim, meu irmão, como é que pode, cara? Eu não sabia, não tinha noção, assim, não tinha noção de que Parelhas tinha um poeta, um artista desse tamanho, porque a gente fica pensando assim, que muitas das vezes que está sozinho, né? Eu não sei se é um egoísmo, uma coisa assim, a gente pensa que eu faço poesia sozinho, ninguém gosta aqui, eu não tenho... Aí, de repente, o cara conhece um Daniel, aí já fica assim, já... Não, peraí, tem um caminho, vieram outros antes de mim, e aí quando eu conheci Geraldo, me deu fui para casa pensando, cara, como é que eu não tinha conhecimento de um poeta desse, né, e assim... Falo mesmo da poesia, né? De uma poesia gigante. O cara que escreve coisas como ele escreveu, né? O tributo ao vaqueiro Chicão. Isso é uma obra de arte, bicho. Isso é uma coisa assim que só pode ter sido psicografado assim, com o maior respeito, né? Porque não é tirando não é tirando... Humberto Araújo é um dos melhores músicos do Brasil, um maestro, e ele toca, se tosse todo, né? E eu estou na mesa bebendo, mas o Silvério Pontes, que é outro grande músico, e quando o Silvério veio para a mesa beber uma asinha também, eu digo, rapaz, você parece que está até recebendo o santo. Ele disse, cara, vai para a Inglaterra estudar com os maiores maestros, gasta tudo quanto tem, estuda a noite toda, perde sono, o filho da mãe que nem você dizer que está recebendo. Quando eu digo, não é tirando a sua, mas assim, o cara que não entende, né, diz, não, bicho, isso aí não existe, não. E o cara fazer coisas desse tamanho, né, obras de arte, que eu considero obra de arte, né, é fantástico. E é isso, bicho, eu fico muito feliz, assim, em ter conhecido Geraldo do Norte, né, e ter trocado ideias, conversado, essa coisa de poeta, né, quando vê outro, ele não conversa normal, não é? Poeta, eu fiz esse verso aqui, aí lê, aí recita, aí o outro poeta diz, rapaz, e esse que eu fiz? Não tem... Isso é arte popular, né? Não tem conversa entre poeta, mas enfim, é isso aí, obrigado aí. É isso aí, viva a arte popular. Tertuliano, suas palavras, considerações, agradecimentos. Bom, a minha participação aqui é um pouco fora de contexto, porque na área de cultura e patrimônio histórico eu tenho uma preocupação muito grande com questões fundamentais. Já que tem professores e professoras aqui, eu queria, numa outra oportunidade, levantar essa questão, né? Porque vocês perceberam que há um universo de poetas, artistas nossos, Geraldo falou nos 300 colegas dele, gente boa, né? Esse potencial é totalmente desconhecido pela comunidade. E repito, há uma terceira geração já
de docentes que não tiveram a menor oportunidade de conhecer esse potencial, esses patamares da cultura brasileira e da nossa aqui. Se eu, por exemplo, perguntar, cite o nome de um artista, de um poeta parelhense, que era de família de elite, né, que publicava numa revista do Rio de Janeiro, nos anos 30 e 40. Dr. Antônio Pereira de Macedo, o primeiro médico e deputado de Parelhas. Ele era poeta e escrevia para 2 revistas do Rio de Janeiro. Tem aí, inclusive aqui na Casa de Cultura, tem no arquivo as poesias dele, né? Então, gente, vocês, principalmente os mais jovens, que são gestores escolares, né, Primo Pacelli? Vamos tentar uma forma para a gente contextualizar isso nas escolas, porque a comunidade estudantil, os alunos gostam. Tá? Quando eu vou falar, por exemplo, me chamam para falar alguma coisa nas escolas, né? Eles ficam, puxa vida, qual a novidade hoje? O que é que tem na área de cultura, na área de patrimônio histórico? O que é que existe? Até hoje, eu acho que eu já fiz umas 30 ou 40 atendendo as escolas, 30 ou 40 vezes, né? Até hoje, eu pergunto assim, no meio da conversa, quem foi patativa do Assaré? A maioria pergunta, é homem ou mulher? Né? Quando, no entanto, era um construtor da nossa cultura. Porque eu morei no Goiás, fui professor no Goiás, fui professor em Belém do Pará, e no Rio de Janeiro eu convivi meus tempos de militância estudantil, né? Então, a cultura do Goiás é muito rica e eles têm o maior zelo por essa cultura, certo? Meus filhos, inclusive, são de lá, nasceram lá, né? No Belém do Pará tem a cultura deles, né? E aqui no Nordeste, infelizmente, em alguns setores, né, a cultura é tida como marginal, que só serve para tocar em meio de feira e beber cachaça. Né? Então, gente, essa é a minha crítica, o meu desabafo, e eu estou à disposição. Eu não sou formado em cultura nem em história, mas eu sou testemunha de como essas movimentações e esses personagens viviam em Parelhas e como a sociedade os encarava. Né? Então é preciso começar a formar pessoas, jovens, crianças, para valorizar a cultura. Porque desde os tempos da República que nós vivemos uma cultura marcial. Marchar 7 de setembro, ganhar o hino nacional, fazer continência à bandeira. Então, tudo isso é a chamada cultura marcial que envolve todo mundo. Quando, na verdade, a cultura popular, a cultura do povo, né? Inclusive esse beco aqui é tombado por patrimônio histórico, porque aqui se concentrava nas segundas-feiras, Geraldo deve ter alcançado a época, né? Onde ficavam os esmolés e os poetas populares cantando com um ganzá, né? Um pandeiro e tal. Então, eles ficavam concentrados aqui, né? Então, gente, desculpa aí o falatório, mas é isso que eu tenho a dizer no momento. Show de bola. Ok. Dinho tinha alguma coisa para falar para Geraldo, agradecer, pedir que ele fale alguma coisa?
se consigo. Olha, a gente vai para Barretos. Barretos, como São João de Campina Grande, como Caruaru, já ficou totalmente contaminado, né? Mas do lado do palco, aos 2 quilômetros do centro, tem o rancho do Catucheiro. Aí é onde vai os artistas populares, que fica tudo, né? A gente vai numa feira de São Cristóvão, tem 2 palcos enormes, mas lá no meio das barracas tem aquele pessoal que toca uma sanfona, o Cassiano Beija-Flor faz um forró, pé de serra lá. A gente tem alguns pontos de resistência, né, e que preserva a cultura, preserva a coisa, aquela pessoa que vai porque gosta. Bem, o Chicão é porque foi muito isso. Você recebeu o santo, a entidade? Não, é porque Chicão me inspirou. O vaqueiro Chicão trabalhou nessas fazendas por aí, os filhos eram tudo vaqueiro, mas ele cegou, e naquele tempo não tinha Paucélio e o INSS para aposentar ele. Então, o jeito foi pegar uma bacia e vir para a rua. Mas ele não pedia esmola, ele aboiava, ele botava o chapéu lá, né? E as pessoas ficavam aboiando e as pessoas passavam e botavam o dinheiro. E ele morreu uma segunda de tarde ali, e eu estava cantando coco lá para ganhar uma banana, alguma coisa lá, alguma fruta, alguma coisa para comer ou para levar para casa. E aquilo me marcou muito, que ele era um homem enorme, e os outros vaqueiros, chegou filho, foi chegando as pessoas, os outros cantadores de feira. Aí eu guardei aquilo. Aí um dia eu vendo no Globo Rural, me aparece uma figura igual ao Chicão. Aí o cara disse, agora os boi andam em caminhão, o senhor vai fazer o quê? Ele disse, morrer, porque minha vida é tanger boi, e quando parar com isso aí, eu estou morto, né? Quando não tiver mais, quando cuidar dos animais. Aí eu fiz e não foi difícil não, foi inspiração mesmo, né? Porque não foi fabricado, foi feito. Quando eu era criança na fazenda Boa Sorte, vivia da esperança de um dia deixar o norte. Me levantava cedinho, botava os pés no caminho, ia lá na sede ver leite de vaca zebu para a mamãe pôr no angu dos meus irmãozinhos comer. Chicão era o capataz, homem que mandava em tudo, mas implicava demais que eu era cabeludo. Mas sempre enchia a cabaça, era mais leite de graça do que a parte comprada, ainda me ensinou a pescar, a fazer o pelo ensinar e atirar de espingarda. Seu carro de boi rangia, feito viola enfeitada, de longe a gente ouvia aquela linda toada. Era Chicão aboiando, os bichos tudo berrando, parecia uma procissão. Até os pássaros saudavam a hora que eles passavam nas estradas do sertão. Um dia houve uma cena, os bois refugaram a ladeira, me pediu não tenha pena, que a carga é até maneira, é manha dos animais, eu acho que tem boi demais, tirou 2, ficaram 6, como também não puxaram, aí Chicão ficou bravo e tirou 4 de uma vez. E Tume Ferrão na anca, os 2 se ajoelharam, subiram logo a barranca, como quem diz, nos pegaram. Foi numa arrancada só, Chicão gritou, tenha dó que eles enganam o sujeito. Até os bichos entendiam, tudo que ele fazia parecia estar direito. Chicão não que entrou em igreja, mas acreditava em Deus, até curava bicheira, rezando o rosário seu, e apagava queimada com uma reza engraçada que eu nem me lembro mais. Mas ele dizia assim, Deus, se tu cuidar de mim, eu cuido dos animais. Dava banho nos animais e levava para a cocheira. Eu sempre corria atrás para ir comer tamboeira de melancia, melão, que ele cortava os tampão da parte boa para mim, e eu agradecia a Deus por ter tão pertinho de um homem tão bom assim. Como eu pedi na infância, eu fui embora do Nordeste. E por causa da distância e minha falta de interesse, nunca mais vim ao sertão. Me esqueci de Chicão, do Boa Sorte, a infância. Mas um anúncio de vaquejada que eu ouvi da terra amada aguçou minha lembrança.
Aí voltei de avião, bebendo uísque importado. Nem me lembrei de Chicão, que eu só vim para esse lado, como se fosse uma prova para vir mostrar roupa nova, ver mulher, gastar dinheiro. Podia até encontrar, mas eu não vim visitar aquele velho vaqueiro. Procurei outras pessoas que não tinham nada a ver. Eu vim para andar à toa, namorar, dançar, beber. Na casa onde eu fiquei, uma manhã acordei com um cego pedindo esmola. Respondi, sou visitante, não seja deselegante, dá nos calos, vai-te embora. Se despediu saboiando e dizendo, desculpa, moço, eu estou te incomodando porque eu estou sem almoço. O espinho furou meu oi, que quando eu tocava boi não pedia nada a ninguém, até ajudava os outros. Agora eu estou quase morto, nem o que comer eu tenho. Aí saiu aboiando e arrastando a bengala, eu corri atrás chorando, fui falar, não tinha fala. Ele compreendeu tudo e me disse, cabeludo, tu não precisa chorar. A vida tem seus mistérios, eu também matava os boi velhos por não poder trabalhar. Levei para um restaurante, não deixaram nós entrar, que o local era elegante, ele não quis se lavar. Eu quis agredir o sujeito, mas ele meio sem jeito me disse, sem te ofender, não fique me defendendo que o cabra está fazendo o que você quis fazer. Aí comprei carne de sol, um garrafão de cachaça, daqui ele achou melhor, peguei um carro de praça e voltemos por boa sorte. Eu sei saber que a morte já estava ali esperar. Bebemos a garrafa toda, me pediu, vai comprar outra, que agora eu vou descansar. Voltei, Chicão estava morto, dizem que foi coração. Mas sei que foi de desgosto por tantas humilhações, que fazemos a nossos velhos, ele hoje está no céu, de bota, chapéu, gibão, e eu sempre dou esmola, que eu lembro na mesma hora que neguei uma, Chicão. Opa, com essa, Geraldo, a gente mais uma vez agradece e desejo uma boa noite a todos, né? E até a próxima. Vamos de música, né, Alex, para encerrar? Vamos lá. Da manga rosa quero gosto de um sumo, melão maduro, sabutijoá, jabuticaba teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá, pele macia é carne de caju, saliva doce, doce mel doce, linda morena, fruta de extemporânea, caldo de cana caiana, eu vou lhe desfrutar. Linda morena, fruta de extemporânea, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Morena tropicana, eu quero teu sabor.